E para a gente entender os desdobramentos do atentado contra Donald Trump em um comício na Pensilvânia, nos Estados Unidos, a gente conversa agora, ao vivo, com o analista de política internacional e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Eustáquio. Bom dia. Obrigado pelo convite. Professor, para a gente começar, qual deve ser o principal impacto desse atentado, contra Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos? Certamente o maior impacto é a mudança no foco das eleições. Pelo menos o Donald Trump deixa de ter uma campanha extremamente negativa contra a imagem dele nos principais veículos dos Estados Unidos. A população americana agora quer saber dele, da situação de vida dele, das investigações do crime, e tudo isso é algo que vai contribuir até para a mensagem que ele busca dizer. Na convenção do Partido Republicano, amanhã inclusive já estava pré-agendado com esse título: transformar a América mais segura. O tema do encontro hoje é transformar a América mais próspera ou mais rica. Do outro lado, o Joe Biden, que estava com muita pressão nas discussões sobre a serenidade dele, incapacidade de governar, deve ter uma amenização, uma redução dessa pressão muito grande, já que o holofote estará sobre toda a situação da segurança na campanha, e eu acho que até o Partido Democrata pode ser que abandone as discussões de substituí-lo, mas é bem provável que ele ainda seja abandonado para outro candidato com maiores chances e que fira menos o partido. Mas nesse episódio, o senhor acha que quem saiu mais, vamos usar essa palavra, pode não ser a melhor, mas quem saiu mais vitorioso, quem vai ter mais benefícios, é o Donald Trump por ter sido vítima, ou o Joe Biden, porque pode ser que essa discussão sobre a saúde dele, sobre as condições dele, fiquem em segundo plano? Qual que é a avaliação do senhor? Eu acho que quem sai beneficiado é o Donald Trump nessa mudança toda midiática. Primeiro, pela superexposição do próprio Donald Trump, que é ótimo de marketing e vai fazer isso em seu favor. O máximo que o Joe Biden poderia se beneficiar é se a discussão girar em torno sobre o porte de arma, liberalização, que é uma campanha muito forte do Donald Trump, que inclusive usava um rifle com muita frequência na lapela das suas vestimentas, e tendo sofrido um atentado, espera-se, pelo menos pelas indicações iniciais, de um lobo solitário usando esse tipo de arma, poderia ter esse spinning, midiático contra a liberalização de armas. Mas não é o que eu acho que vai acontecer. O Donald Trump já fala sobre criminalidade há bastante tempo e a insegurança do país bastante tempo, inclusive por pessoas migrantes entrando lá com problemas mentais. Se alguma coisa provar também que esse era uma pessoa desequilibrada, tudo isso tende a favorecer a própria ideia, que o Trump defende há muito tempo. Ô, professor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui no Brasil, levou aquela facada em Minas, aqui em Juiz de Fora, quando estava disputando, as eleições para a presidência. Agora Donald Trump leva, esse tiro de raspão na orelha. O senhor acredita que esse ataque ele pode piorar, o cenário extremista no mundo em geral? Eu acredito sim, não foram apenas esses eventos. Na Argentina, Cristina Kirchner também sofreu um atentado enquanto concorria à presidência. Na Bolívia a gente também teve. No México esse ano, candidato foi morto antes e depois da eleição. Então a animosidade geral tem mostrado que pessoas estão dispostas a praticar violência na política. E chama a atenção, Aline, que não é só contra candidatos, também contra outros eleitores. Então alguma coisa se discutia para reduzir essas tensões antes desse atentado. O foco principal era o controle das mídias digitais, pressionando que elas cedessem informações sigilosas sobre os possuidores de contas digitais. Eu imagino que depois de mais esse atentado contra político, pode ser que o debate gire em torno de outra coisa que não só a censura ou o controle do que as pessoas fazem na mídia digital. Esse debate não vai sumir, mas eu imagino que preocupações com a cultura geral, como amenizar essa situação de tensão que vem crescente nas últimas décadas, pode ser que avance. Bom, professor, as autoridades americanas ainda não chegaram à conclusão da motivação do ataque contra Donald Trump. O atirador de 20 anos, ele era declarado, como eleitor republicano, que é o partido
de Donald Trump, mas já fez doações para a ala democrata. O que o senhor pode imaginar que pode ter motivado isso? E na hora que Donald Trump foi atingido, ele falava sobre migração. O que o senhor pode analisar e imaginar que pode ter motivado esse atentado? Pois é, se por acaso ele é um lobo solitário, o que o motivou é uma de duas coisas mais comuns nesse tipo de cenário. O primeiro, que é uma pessoa socialmente desajustada, que não vê perspectiva de futuro e que de alguma forma copia outros assassinos do passado que acabam entrando no livro da história, pelo menos no perfil americano, como uma pessoa notória, o nome que entra para os registros e, portanto, ele pode ter feito isso com essa finalidade, de deixar uma marca na história. Por outro lado, pode ser que ele tenha sido estimulado numa bolha dele. Ele parece que não tinha presença nas mídias digitais mais famosas, mas ele vestia a camiseta de um youtuber que fala muito dentro de jogos, então pode ser que no submundo aí da internet ele fazia parte de uma outra comunidade. E dali, algumas discussões girando em torno sobre a necessidade de fazer alguma coisa para mudar os rumos do país e que mártires, né, ou heróis poderiam fazer isso. E como ele residia muito próximo ao local desse comício, ele pode ter visto ali como a oportunidade de contribuir para essa comunidade, se é o caso que ele fazia parte disso. Pelo menos são as hipóteses mais comuns que se levanta sobre esses assassinos nos Estados Unidos, seja assassinos em séries ou assassinos de autoridades ou celebridades. E o senhor acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa ter algum ganho político depois desse atentado contra Donald Trump, né? Já que ele o apoia? Aline, claro, porque certas pautas são comuns, tem a analogia óbvia e inegável que ambos candidatos discussando como parte da oposição na tentativa de mudar o sistema e durante a campanha eleitoral são eliminados. E uma outra possibilidade, claro, que também diz respeito ao apego a certas teorias ou concepções de que houve um arranjo para esse assassinato acontecer e não apenas um ato isolado. E, portanto, claro que isso pode mobilizar a base dele e, de alguma forma, ofuscar um outro conjunto de notícias que poderia ser prejudicial à imagem do Jair Bolsonaro. Ô, professor, para a gente finalizar, os Estados Unidos têm uma série de casos de assassinatos, tentativas de assassinato de presidentes e ex-presidentes nas últimas décadas e séculos. Historicamente, o senhor avalia que o cenário político por lá é mais violento do que aqui no Brasil? Sim, nesse aspecto de que houve consecução, né? O fato chegou a levar óbito. Porém, a sociedade brasileira como um todo tem muita violência política, talvez não tanto nas autoridades no nível federal. Ela acontece bastante violência nas eleições locais e com alguma frequência também nas eleições regionais. E um último comentário está que no Brasil a maior frequência de violência por vínculo político tem como alvo os jornalistas, que denunciam o conjunto de atrocidades, corrupções praticados pela classe política do Brasil. E a nossa cultura de jagunços muitas das vezes intimida e acaba levando, né, à morte dos jornalistas e não dos políticos em si. Mas o Brasil está num clima em que isso tornou mais frequente também violência contra políticos em exercício ou candidatos, começando a se aproximar do grau de violência que os Estados Unidos vive há séculos. Nós conversamos aqui no Jornal da Itatiaia com o analista de política internacional e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó, sobre o atentado, né, ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Professor, muito obrigada, viu, pela participação aqui conosco.